Tem gente que vai chamar de frieza e tem gente que vai dizer que é desapego. Mas no fundo poucas pessoas entendem o que realmente acontece dentro da cabeça de quem não gosta que dependam dela. Porque quando você passa a vida inteira tendo que se virar sozinha, o pedir ajuda vira sinônimo de fraqueza. E meio que oferecer ajuda vira sinônimo de responsabilidade emocional e que a gente não sabe carregar. E aí começa esse conflito interno que ninguém vê. Você ama as pessoas, mas não suporta que elas dependam de você. Você quer se conectar, mas se sente sufocada quando alguém conta com você demais. E hoje a gente vai falar sobre isso. Sobre essa independência que nasce como uma força, mas às vezes vira uma defesa. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, o podcast que vai te conduzir pelo caminho do autoconhecimento de uma forma leve, mas de uma forma realista, nem que para isso eu tenho que te dar uns chacoalhõezinhos aqui, ou como a gente costuma chamar carinhosamente, nem que eu precise arremessar umas tamancadas para te acordar para a vida. O meu nome é Andréia Chociai. Lá no meu Instagram, no @AndréaChociai, e TikTok também, @AndréaChociai, tem muito vídeo para você se deliciar nesse caminho de se conhecer a si mesmo. Então aproveita e já me segue por lá. Eu já vou começar esse episódio, eu sei, tá bom, a culpa é minha. Falhei no último episódio com vocês, que seria na nossa sexta-feira, no dia 28. Porém, como alguns que me acompanham lá no Instagram sabem, eu fui fazer uma competição no Rio de Janeiro, uma competição de Hyrox, não é de triatlon. E nós viajamos na sexta-feira. E a semana foi aquela loucura, foi caótica, eu não consegui deixar o episódio da sexta-feira gravado, então, por favor, me perdoem. Eu juro que isso não vai acontecer de novo, exceto no período de férias, que esta grande bonita que vos fala vai entrar de férias. Vou deixar alguns episódios gravados, mas ali num período de umas 2 semanas ali do final do ano não vai ter 2 episódios na semana. Mas a gente falar disso pra frente, vocês vão ter que se curar dessa dependência de descobrir depois de adulta. Vamos falar de um temazinho aqui que você sabe que é difícil de explicar. E aí eu trago aqui, e aí por isso não dá também para algumas pessoas falarem assim, ai, olha, o vídeo enrolou muito, porque essas é o tipo de coisa que eu escuto mais no YouTube. Ai, a introdução demorou, eu queria que fosse direto ao tema, o pessoal nesse consumo rápido de conteúdo, porque é um tema difícil até pra mim. É um tema que ainda é trabalhado dentro de mim. E eu quis trazer ele pra gente trabalhar junto, pra gente se descobrir junto. Já falei pra vocês, não sou completamente resolvida, não sou completamente madura e nunca vou chegar a ser. A cabeça muda, os costumes mudam, as coisas mudam, então não tem como eu querer dizer assim, ó, tô pronta. Não, a gente nunca vai estar. E quando acha que tá, é aí que a gente percebe que não está mesmo. Mas você já sentiu, já teve esse sentimento? E é meio que inexplicável, assim. E geralmente de pessoas, nem tô falando de pessoas que eu não goste ou que eu não tenha relação. Mas você já teve esse sentimento com pessoas que você tem uma afinidade, que você tem um carinho, de ficar muito, sei lá, muito pé da vida quando essa pessoa fica muito dependente de você? E é uma dependência meio que... não é a pessoa que te pede um favor, que te pede um conselho. Mas é uma raiva daquela pessoa que parece que, sei lá, num dado ponto, sempre de uma certa forma tá ali dependendo de você. Seja de um conselho, de algo que você faz, de tirar uma dúvida. Não sei, eu não sei explicar. Tem hora que me dá raiva. Não importa, assim, a pessoa não fez nada de mal. Eu gosto dela. Mas eu tenho uma certa raiva disso. Por exemplo, no trabalho. Principalmente agora, quando porque antes, eu acredito, na engenharia civil, eu, além de ser muito imatura, de ser muito criança e tá começando na profissão e querendo brilhar, eu aceitava tudo, eu fazia tudo, dava um jeito de tudo. Com mais maturidade e com posições maiores no trabalho, quando eu cheguei a ter equipes que dependiam de mim, eu me lembro que, óbvio, isso aqui, ó, tenham em mente, todo gestor, todo líder, todo gerente, ele tem uma afinidade maior por alguns funcionários. Ah, não faz distinção, tá? A gente tem um apego diferente, tem uma relação diferente, tem por mais que a gente trate igual, na maioria dos casos, alguns vão saltar mais aos nossos olhos. Você vai ter um quê especial com eles.
Então, quando fala pra você, não, tem tratamento diferente, isso aí é uma mentira que falam pra vocês. Eu tinha ali os pupilos e até pessoas que eu imaginava que poderiam me suceder, pessoas que aguentavam o tranco quando eu não estava. E veja só, mesmo essas pessoas que eu gostava muito, que eu tinha muita admiração, que eu via me sucedendo, que em alguns momentos eu me irritava muito no sentido de pra tudo tinha que falar comigo, desde coisas assim mínimas até no dia a dia de me ajuda com isso, me aconselha com isso e tal. E eu gostava da pessoa e ao mesmo tempo me dava não sei, uma birra. Você tá vendo? É até difícil dar nome, porque não chega a ser uma birra, não chega um ranço, mas me dava, eu não conseguia explicar, uma certa raiva. E aquilo mexia comigo. Porque eu falava assim, nossa, que pessoa intransigente que eu sou. A pessoa só tá pedindo a minha ajuda. Ela só tá, sabe? Por que eu não ajudo? Por que eu tenho tanta dificuldade para ajudar as pessoas? Por que quando as pessoas me pedem ajuda eu fico com tanta raiva? Isso, era uma sensação de raiva. E isso se ampliava também para as relações. Por exemplo, o Maicon em casa me irritava muito quando, assim, tudo. Se deixar o Maicon, ele me pede tudo, de conselho, ele quer que tudo eu veja. Então, eu lembro quando eu estava inserindo ele nas redes sociais, quando ele estava fazendo a transição de carreira dele, que ele estava deixando de ser CLT e estava passando a empreender, falei, olha, vamos usar as suas redes sociais e tal. E a gente estruturou, comecei a ensinar ele a criar conteúdo. E eu lembro que eu falava assim, gente, eu tô muito arrependida de ter feito isso, porque tudo que ele ia fazer, ele olha pra mim, vê se tá bom. E ao mesmo tempo que dentro de mim eu ficava assim, cara, ajuda, é o seu marido, é pra vocês. No mesmo momento eu falava, cara, mas se vira, dá um jeito. Poxa, eu aprendi a mexer no CapCut, aprende você também e tal. E eu ficava nessa dualidade. Em tudo, em todo tipo de relação. Na relação com a minha irmã, na relação com os meus amigos. Parece que eu sentia que quanto mais eles me pediam ou dependiam de mim, eu sentia mais raiva. E aí, nas minhas andanças, nas minhas leituras, nas minhas trocas, nas minhas conversas. Hoje uma das minhas melhores amigas é uma psicóloga, a gente, nossa, tem muita troca, muita conversa. Certa feita eu li algo sobre a hiperindependência. Quando a gente fala de hiperindependência, é até para as mulheres, é até visto como algo de gênero. Uma coisa meio, eu sou mulher macho. Porque eu sou o homem da relação, como se mulher não resolvesse nada. Porque eu sou a pereirão, porque eu sou um faz tudo. Então essa hiperindependência é um comportamento que algumas pessoas têm de não fazer absolutamente nada e não pedir de forma nenhuma qualquer tipo de ajuda. Não é um comportamento natural, porque veja, a gente já nasce, de todos os mamíferos, o único que precisa de um acompanhamento dos pais até a vida adulta. E quando a gente pega o cachorro, coitado do cachorro, ele mama um pouquinho, já é tirado da mãe e se vira sozinho. E assim por diante. Então, nós, seres humanos, somos extremamente dependentes. Então a gente nasce sabendo que eu preciso do leite que está numa outra pessoa, eu preciso ser alimentado por uma outra pessoa, eu preciso ser tomado banho e vestido por outra pessoa, eu preciso que outra pessoa me ensine a andar, eu preciso que outra pessoa me ensine a falar. Então a gente nasce percebendo que nós dependemos. Então uma pessoa hiperindependente, por algum motivo, nesta sua formação, nas suas andanças e crescimento e o meio, entendeu que a dependência não é algo bom. Veja, eu digo que quando alguém me pergunta assim, Andréia, quem você se lembra de ser a pessoa na sua infância, adolescência, que quando tudo dava errado, você corria para essa pessoa para desabafar ou pedir uma ajuda para ela? E eu não me lembro. Minha irmã, que é minha melhor amiga, era mais nova do que eu. Hoje a diferença de idade não faz muita diferença, mas num dado momento, infância e adolescência, faz bastante. Eu não me lembro de ter uma pessoa assim. Eu não me lembro de ter uma pessoa que quando o calo apertava,
eu corria para fazer perguntas, para tirar dúvidas. Eu me lembro muito, assim, no quesito de pedir ajuda, eu me lembro muito de correr para minha avó quando a minha mãe me olhava feio. Sabe aquele olhar de mãe? A mãe da nossa época, sabe? Que controlava no olho, que você falava, meu Deus, eu vou apanhar em casa, eu vou apanhar em casa. Eu me lembro de correr na minha avó e falar, avó, pelo amor de Deus, minha mãe vai... Não, não vai bater. Eu falei, vai, ela me olhou com aquele olho, ela vai me bater. Então, eu me lembro, mas nesses casos extremos, assim, eu lembro da minha avó não morava na mesma casa que a gente, então a convivência era mais aos finais de semana. Então eu não me lembro, nessa fase onde a gente ainda não sai tanto de casa, não cria as amizades, de ter alguém ali que foi um porto seguro. Alguém que falasse, olha, se acontecer qualquer coisa, pode correr pra cá, que aqui é seguro. Então foi meio que uma coisa assim, e me lembro que grande parte da minha infância e adolescência, minha mãe trabalhava o dia inteiro e ainda estudava à noite. Então nós ficávamos muito só, e eu com aquele senso de responsabilidade por uma criança, porque eu cuidava da minha irmã. Então a gente não, assim, meio que era, se deu fome eu tinha que me virar, se acabou uma luz eu tinha que ir atrás de vela, se algo quebrasse eu tinha que avisar minha mãe, então eu dava os meus pulos. Na adolescência, isso se intensificou, porque quando eu vou lá, eu já falei pra vocês, quando eu vou pra esse colégio particular bolsista e me sinto extremamente deslocada com o mundo, o adolescente ele tem uma mania de, ainda mais de não demonstrar fraqueza. Pro adolescente tá tudo muito bem, eles são os heróis, eles são fodões, eles não precisam de nada nem ninguém. Então, para não demonstrar uma fraqueza ou uma pequenez diante de pessoas com grana, diante de pessoas... Eu ostentava uma fama de deixa comigo, eu faço mesmo, isso não me abala. Eu lembro que num episódio muito, nossa, muito ruim, não sei se eu já falei aqui, mas eu namorava um cara doente de ciúmes na época do terceiro ano colegial. Terceiro ano colegial, nossa, é muito millennial, né? Terceirão. E aí esse cara, ele tinha muito ciúme de um cara da minha sala. E na época tinha o tal do Mirk, que era tipo o MSN das antigas. Eu não tinha, a gente não tinha internet em casa. E esse meu namorado começou, olha, você fala de fulano, você acha que fulano é seu amigo, mas ele fica lá na sala falando mal de você. E aí eu me lembro que ele minou tanto, sabe? Ele falou tanto sobre isso, sobre... ele tá falando mal de você, ele tá falando mal de você, que um dia eu acordei e tava muito pé da vida já com essa situação. Encontrei com esse cara no colégio e eu fui tirar satisfação com ele. Ele foi bem debochado, eu já estava afastado dos meus amigos e tal nessa época por conta desse namorado. Falou meio que no deboche, eu perdi a cabeça e dei um tapa na cara desse cara. Nossa. E aí todo mundo sabia que eu tava nesse relacionamento de merda e tal, ficou do lado do cara. E aí eles me excluíram. Os últimos meses do terceirão, assim, uns 4 meses, eu fui completamente isolada dentro da sala. Eu lembro que eles desenhavam no chão, assim, isolada, em volta da minha carteira. E foi cagada minha, eu caí na conversa mesmo, na manipulação desse cara. Nossa, um cara nojento, enfim. Até na época minha mãe falou, você quer mudar de escola? Porque eu chorava muito, assim. Ela via que eu tava pra baixo, eu tava meio de canto. Foi na minha primeira crise depressiva. E eu falei, não, eu vou continuar. E eu lidei com isso sozinha. Ficava eu sustentei, sabe? Fiquei nos recreios sozinha. No final do ano todo mundo acabou, eu terminei esse relacionamento, todo mundo voltou a conversar comigo. Mas eu lidei com isso sozinha. Faculdade, passei tudo que eu passei, os perrengues. E ninguém da minha família sabia. Por exemplo, a minha mãe não sabia que eu passava fome na faculdade. Ela achava que estava tudo bem. Que meu pai mandava um dinheiro que dava pro lanche e dava pra condução. Então é óbvio que eu posso sim ter nascido uma pessoa dependente. Mas os fatos da minha vida foram me encaminhando e me levando para esse lugar de hiperindependência, que é muito subjugado por algumas pessoas de você é mandona, você quer que tudo seja do seu jeito, você quer dar conta de tudo, você quer fazer tudo. E aí vem o estereótipo da mulher machona, da pererão, da que faz tudo e tudo mais. E acabei assumindo para mim esse papel. Sou mesmo, acabei indo para uma profissão de primeiro momento
que bota a gente nesse lugar meio do machudo mesmo, do falar grosso, de se impor, e eu queria ser muito fodona como engenheira, e eu comprei essa história besta de que eu tinha que parecer com homem para crescer. Eu sei que eu me tornei uma pessoa hiper independente. Por um lado, e eu não sou assim, eu não sou uma pessoa de, olha a minha história triste e se... Não. Porque por um lado foi muito bom a hiperindependência. Ela foi muito boa. Porque muitas das conquistas que eu tenho é graças a essa postura que eu tive de pegar o touro pelo chifre e fazer. A maioria das coisas que eu conquistei foi nesse jeitão deixa que eu faço. Só que aliado a isso, a gente vem de uma geração, e os millennials, é uma geração que foi muito induzida ao faça você mesmo. Do your jumps, dá os seus pulos. Então a gente está falando de uma geração que a hora que surge a internet, o tal do Google, para uma galera que se virava com enciclopédia, a gente tem ouro na mão. Então a gente vai atrás, dá um Google, pergunta, se vira, sabe? A gente tem a internet na mão, a gente tem o mundo, então a gente se vira. Só que, obviamente, a hiperindependência, ela também tem o seu lado sombrio. Ela tem esse lado em que eu realmente e piamente acredito que se eu, nas condições que eu vivi, sem ajuda, sem poder depender de ninguém, me virando como dava, me sustentando, me erguendo, me levantando, se eu, nestas condições, conseguir fazer, você também deveria fazer. Só que isso é um viés cognitivo tenebroso, porque é colocar todo mundo debaixo da tua lente, tipo, o que eu fiz é como as pessoas têm que ser. E eu acho que esse é um dos maiores sinais da imaturidade, da gente pegar nossa história, o jeito que a gente age e pensa e querer replicar isso nas outras pessoas. E aí achar que todo mundo que pensa diferente ou faz diferente é um pamonha, é um bundão, é um não se vira e tal. Aí aqui eu vou fazer um disclaimer gigantesco. Eu não estou falando daquelas pessoas, e preciso falar que é um comportamento muito atual das pessoas que querem tudo mastigado. Não estou falando dessas pessoas que têm ChatGPT na mão, Google na mão e não conseguem dar um Google. Preferem atrapalhar, incomodar alguém ali na sua rotina diária e fazer uma pergunta do que ela mesma se virar e fazer isso. É um disclaimer, esse episódio não é sobre essas pessoas. Eu não tô falando das pessoas hiperdependentes. Pessoas que não conseguem se virar, pessoas que precisam dos outros o tempo inteiro, que não conseguem bater as asas por conta própria. Não. Eu tô falando das relações de pessoas normais, que às vezes vão te fazer perguntas, tipo assim, Andréia, como que você consegue editar os seus vídeos? E aí eu falo assim, olha, eu edito através do CapCut. O que é CapCut? Como mais ou menos que você faz? Esse tipo de pergunta já me irrita. Porque quando alguém diz pra mim eu faço pelo CapCut, eu não continuo a pergunta. Eu vou na internet, eu vejo que é CapCut, eu vejo se já tem um vídeo no YouTube que me dá pra ensinar, eu já dou uma fuçada se eu consigo. Isso eu faço com tudo. Você quer ver na internet, tipo assim, eu vejo uma pessoa usando uma roupa e eu gostei da roupa. Eu não pergunto pra pessoa, eu não mando um direct e falo assim, eu olho, geralmente eu pego um print, jogo na internet a imagem, procuro pela imagem, ou tento dar um zoom, vejo se tem uma etiqueta, alguma coisa pra não incomodar a pessoa. E não, você quer ver uma coisa, aí, por exemplo, não estou falando dessas pessoas aqui, tipo, eu posto um livro, eu posto a página do livro e coloco embaixo o nome do livro e o autor. A pessoa vem e ela responde, qual o nome do livro? A pessoa claramente não vai nem ler o livro, né? Porque a gente não conseguiu ler o que tá na tela. Então não é dessas pessoas. É geralmente a pessoa que ela vai te pedir o básico. E às vezes vai te pedir o simples por ter intimidade, porque ela vai facilitar ali. E aí eu começo a ter essa irritação que alguém dependa de mim. Horas. Se eu me virei, se eu dei meus pulos e se eu consegui, por que essa pessoa não consegue? Porque as pessoas não são iguais. Porque as criações não são iguais. Porque essas pessoas talvez aprenderam que o pedir não é uma fraqueza. Porque talvez essas pessoas entenderem que o pedir é uma colaboração e que faz o mundo girar mais rápido.
que faz as coisas funcionarem melhor para as duas pessoas. Essa pessoa aprendeu que para que ela vai ficar batendo cabeça sozinha várias horas se ela pode te perguntar, se ela pode falar com alguém, se ela pode dizer me ajuda, eu não tô conseguindo passar por isso sozinho. Enquanto pessoas como eu, hiper independentes, pensam, não vou incomodar, não vou atrapalhar, não vou depender da pessoa, eu me viro sozinha. E aí você gasta mais dinheiro para não pedir uma ajuda, e aí você gasta mais tempo para não pedir ajuda, e aí você erra mais vezes para não pedir ajuda, e aí você pode falar assim, ai, mas no final das contas vale mais a pena porque eu fiz... Parem de romantizar a dureza. Para de romantizar a dureza. Eu fui essa pessoa há muito tempo, romantizando perrengue. Ai, mas assim tem um sabor maior a conquista. Tem bosta. Conquista que não vem suada é tão boa quanto. Para de romantizar perrengue. Então hoje, assim, e não é, veja, não é algo mal. Eu sempre penso que quando eu faço uma pessoa pensar, quando eu faço uma pessoa se virar, eu penso, olha, eu tô ajudando a desenvolver essa pessoa. Porque ela vai saber fazer sozinha, ela vai saber dar os pulos dela. Mas não dá, e tá certo, é um pensamento legal. Mas não dá pra eu achar que toda dependência é ruim. Não dá pra eu encarar absolutamente tudo que o meu marido me pede como putz, mas só depende de mim, é tudo comigo. E aí, aquela, né? Hipócrita. Porque, eu tô cansada, eu tô atarefada, pega tudo pra fazer e, ninguém me ajuda, ninguém pergunta, ninguém fala nada. Aí entra nessas paranoia delirante aí. E eu tenho uma solução pra isso? Não tem. Não espero que isso aqui é um episódio que vai te dar dica de como não ser assim. Eu estou tentando descobrir. Mas já é uma luz para você entender esse tipo de sentimento. Que talvez essa coisa das pessoas precisarem de você, dependerem de você, não é porque você é uma pessoa ruim. Você só é uma pessoa da criação diferente. Da visão de mundo diferente. Isso já coloca a gente num lugar muito bom. Porque tira essa coisa de ser o próprio algoz. Você não vale nada, você não presta, você não gosta das pessoas, você é uma má pessoa, você não tem bondade, você não tem generosidade. Porque às vezes eu falava com Deus, eu falava, Deus, eu nem posso ser chamada cristã, porque eu fico pé da vida quando as pessoas me pedem alguma coisa. Porque ninguém se vira, porque não já se viu, porque não dá um Google, porque não faz YouTube, porque tudo precisa chorar com os outros, precisa abrir a boca com os outros, sabe? Só porque eu não consigo. Não coloquem as pessoas na mesma régua que você foi criada e que você foi feita. As criações foram diferentes. As intenções foram diferentes. Novamente, não estou falando da pessoa super dependente. Que não dá um passo, não dá um peido sem te pedir alguma coisa, sem te pedir uma orientação. Mas pra gente tentar ser também um pouco mais humana, quando uma pessoa vem nesse pedido e começar a enxergar isso como força. Sabe? Começar a enxergar e falar, poxa, que legal, a pessoa, eu tenho a chance de poder ajudar essa pessoa. Inclusive falando, cara, olha, eu fiz assim, mas se você der no YouTube, você ali assistir, eu acho que você vai conseguir fazer melhor, vai te explicar melhor. Mas talvez pra gente ter mais paciência com as pessoas que são diferentes da gente. Fica a reflexão. Do lado de cá eu vou tentar entender como mudar isso, como ser menos intransigente, porque acho que é essa beleza da vida adulta, né? A gente se dá conta do que a gente não é tão ruim assim e que estamos todos tentando aprender a ser melhores pessoas. Um beijo e até a próxima.